Ah, tá aqui, achei aqui também. José, Oi, eu tô online, é que eu entrei pelo aplicativo hoje. É Deise Wozniak. Ok. Só fechem os microfonezinhos de vocês. Elisângela, Ok. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fecha o microfonezinho, Augusto. Sim, é que meu nome não tá aparecendo ali. Eu pensei que eu não estava participando. Tá, sim. O meu Deise Wozniak também não apareceu. Pronto, coloquei aqui admitir todos. Mas, não faz mal, vocês estão aqui. Estou escutando. Tá bom, então. Se vocês têm acesso ao chat, vocês estão participando. Ou a não ser que vocês estejam vendo, né? Ó, o Abner e a Fernanda já estão sendo admitidos, tá? Daqui a pouco já vão entrar. Vamos ver. Então, beleza, gente. Já comecei a gravação, vou voltar lá para a minha paginazinha. Para continuar. Então, vamos lá. De acordo com a lei federal, né, o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. E o aluno pode realizar mais de um estágio ao mesmo tempo, desde que não ultrapasse a carga horária de 30 horas semanais, tá? E os alunos de radiologia é até 24 horas semanais. Quem pode realizar o estágio? Alunos que estejam academicamente matriculados e frequentando a instituição de ensino, tanto para o estágio remunerado quanto para o estágio obrigatório. Tem que estar estudando a matrícula ativa, tá? Dentro da Estácio, significa que deve estar com renovação válida, alocado em uma turma de alunos e com aceite de contrato realizado. Ou seja, a matrícula tem que estar ativa, tem que estar matriculado, cursando as disciplinas normalmente, né? Aí aqui vem uma perguntinha, eu posso permanecer no estágio após formado? Não, gente, porque o estágio é uma atividade acadêmica supervisionada e é só para quem está estudando, né, e frequentando uma instituição de ensino. Inclusive, ensino médio também, tá? Existem estágios para ensino médio. Nós vamos nos ater aqui mais à parte de graduação, né, porque o ensino médio não é a nossa praia, mas, né, só para vocês saberem. Estagiário tem direito a férias? Sim, tem direito a um recesso remunerado, quando ele houver bolsa, né? De 30 dias a cada 12 meses. Isso é para os estágios remunerados, tá, gente? E de forma proporcional em casos de estágio com duração inferior a 12 meses. O ideal é que o recesso seja realizado no período de férias da faculdade. Então, você está fazendo a faculdade e você conseguiu um estágio remunerado, né? Aí depois a Larissa vai explicar sobre como vai funcionar, por quantos meses de quanto tempo são esses estágios, né? Ela vai explicar melhor. Mas assim, vocês têm, quem faz estágio remunerado tem direito a um recesso de férias, né? Quais as modalidades de estágio? É aquele definido no projeto do curso. A realização do mesmo é obrigatória, sendo sua carga horária requisito para a aprovação e obtenção do diploma, ok? É realizada quando o aluno está matriculado na disciplina de estágio supervisionado. Isso aqui é para os alunos dos cursos Flex da saúde e para as engenharias. Ou para a administração, que também exige estágio, tá? Supervisionado, e alguns outros cursos que também exigem. Para a licenciatura, não. Os alunos que fazem cursos de licenciatura não é obrigado estar matriculado na disciplina estágio supervisionado, mas sim ter feito a disciplina prática de estágio, que é uma disciplina que ela tem, que você estuda e que tem prova também. Então, quem é de licenciatura, que já deu uma olhadinha na grade, vocês vão ver que lá em algum semestre vai ter essa prática de estágio, tá? Mais ou menos é o nome dela. Essa é uma disciplina que vocês têm que estudar, porque lá o professor vai orientar, vai explicar sobre o estágio, e aí vocês vão fazer prova a respeito disso, que entenderam tudo. Mas não é necessário estar matriculado na disciplina estágio supervisionado para a licenciatura. Para os outros cursos, sim, tá? A concessão de bolsa pelo empregador ou qualquer outra forma de
pagamento contra prestação é opcional. No caso do estágio supervisionado, tá? Ele não é pago, porque é uma obrigação que o aluno tem que fazer, a empresa normalmente está fazendo aí um favor, né? Entre aspas, admitindo esse aluno para fazer estágio, e porque, querendo ou não, dentro da empresa ter um estagiário, ele dá um pouquinho de trabalho para a empresa, né? Vai ter que dispor lá de um profissional para fazer, para orientar esse aluno, enfim, tem umas burocracias e não é toda empresa que gosta, então é opcional o pagamento. Mas tem empresa que é gente boa, que é legal, que de repente ele acha que é importante o aluno também receber por aquele período que está lá trabalhando para ele, né? Está aprendendo, mas também está trabalhando. Então, tem empresas que pagam uma bolsa para o aluno, mas a maioria das empresas não, tá? Então, se pagar, legal. Se não pagar, não adianta chorar, porque não precisa. É opcional. O seguro de acidentes pessoais é previsto em lei. No caso de estágio obrigatório, é de responsabilidade da instituição de ensino. Quando vocês forem lá preencher o requerimento de vocês lá no portal do aluno, lá ele vai ser preenchido automaticamente quando o estágio for obrigatório, tá? Então, quando for obrigatório, a Estácio paga um seguro de acidentes pessoais para o aluno. Quando o estágio é remunerado, porque assim, é a empresa que está querendo contratar um estagiário para a empresa dele, né? Porque para ele é benefício, ele contrata um estagiário, vai pagar um valor menor para ele, né, do que contratar um profissional efetivo, ele vai treinar do jeito dele, do jeito que ele quer. Tem empresas que gostam de pegar pessoas cruas para ensinar do jeito dela a trabalhar, né? Eles não gostam de pessoas que venham com vícios. Então, eles contratam o estagiário, se o estagiário for bem, depois ele é efetivado. Então, nesse caso, é a empresa quem paga o seguro obrigatório, tá? Porque se acontecer qualquer acidente ou qualquer coisa dentro da empresa, já existe um seguro que cobre, né, as despesas de médico, enfim, né, que for preciso. No estágio não obrigatório, é aquele que é desenvolvido opcional. Então, aqui, antes a gente viu o estágio obrigatório, que é obrigatório, o nome já diz, tem que fazer. E aqui embaixo, não obrigatório, é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Pode ser realizado ao longo do curso. Então, assim, aqui na Estácio, a gente não coloca um semestre X para liberar o aluno para estágio. Se ele tiver no primeiro semestre, se a empresa que está contratando não se importar dele estar no primeiro semestre, né, ele aceitar, então a gente assina e deixa o aluno ser feliz, tá? Quem normalmente coloca assim um semestre X assim para iniciar é a própria empresa que contrata, né? Porque dependendo o cargo que ela vai assumir, dependendo do curso que ela está fazendo, precisa que o aluno tenha uma certa vivência já, ele já tenha aprendido alguma coisa na parte teórica, que ele possa exercer aquela atividade, tá? Ele precisa pelo menos ter uma noção do que ele está fazendo, né? Então, ele pede lá, a partir do 5º período, pelo menos metade do curso feito, né? Para que o aluno já esteja mais envolvido com a profissão, tá? E aí a gente, né, respeita a solicitação da empresa. A concessão de bolsa ou qualquer outra forma de pagamento é obrigatória. Nesse caso, a empresa é obrigada a pagar alguma coisa, né? Assim como o vale transporte, tá? Inclusive, eu estava vendo aí, fazia tempo que eu não assistia Jornal Nacional, ontem eu resolvi assistir, e aí eu vi que parece que estão querendo aprovar uma lei aí para que desobrigue a empresa a pagar o vale transporte, então uma certa briga lá.
é bom vocês, alunos, estarem sempre antenados nessas notícias, viu, gente? Tudo que possa ter a ver com vocês, enquanto alunos, enquanto estagiários, tal, é bom que vocês estejam sempre antenados nessas coisas. Inclusive, se quiser participar desses abaixo-assinado, tal, porque eu acho interessante, né? Vocês lutarem pelos direitos de vocês. E o seguro de acidentes pessoais, que é previsto em lei, né? No caso do estágio não obrigatório de responsabilidade da empresa concedente de estágio. Até aqui, vocês entenderam ou tem alguma dúvida em cima disso que eu já falei? Oi, Elis. Oi. Então, eu só fiquei com dúvida ali na questão das horas do estágio. Qual a dúvida? Eu sou de radiologia, então tu falou 24 horas por semana, né? Isso, 24 horas semanais, máximo. Mas aí tem que respeitar as 6 horas por dia, ou se eu conseguir num hospital fazer meu estágio no final de semana? 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, digamos assim. Isso pode? Não, você não vai conseguir, porque assim, ó, quem trabalha em radiologia, já quem é contratado, né? E aqui a gente tem técnicos de radiologia, como o Alfredo, que já tem bastante experiência, a lei só permite que ele trabalhe 4 horas. Uhum. Tá? O profissional técnico de radiologia ou tecnólogo de radiologia só pode trabalhar 4 horas numa mesma empresa. Mas não tem os plantões que o pessoal fazia à noite, que eu já trabalhei uma época no hospital e tinha os tecnólogos da turno da noite, que pegava 12 horas, sabe? Sim. Daí eu não sei daí se a empresa vai aceitar. Alfredo, tu consegue me ajudar aqui, Alfredo, nessa dúvida? Alfredo? Sim, Elis, consigo ajudar sim. O que eu posso dizer, assim, que, claro, precisa confirmar com o conselho, tá? Sim. Há muitos anos, quando eu fiz o meu técnico, eu consegui, no estágio de câmera escura, câmera clara, eu consegui fazer desse modelo aí que ela falou, fazendo os finais de semana, tá? Mas, pelo que eu sei, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas pelo meu entendimento, isso foi revogado. Não é mais permitido fazer as 24 horas, tipo 12 no sábado, 12 no domingo. Teria realmente que confirmar com o CRTR, né, com o Conselho da Radiologia, mas até no meu entendimento foi revogado isso, não pode mais hoje, tá? Mas teria que mandar uma mensagem lá para eles e confirmar. Muito obrigado. Beleza, eu vou fazer isso então, gente, daí eu vou buscar essa tua dúvida no conselho, tá? Tu é minha aluna, Daniele? Renata, sou do... Renata. Eu moro em Barra do Sul, mas eu faço por Jaraguá. Tá. Renata, então tu manda ali no meu privado, tá? Para eu lembrar amanhã de ligar para o CRTR e verificar essa informação, tá bom, gente? Para vocês. Combinado. Obrigada. Então, posso continuar, gente, para a gente não se estender muito? Larissa, tu queres... Oi, Elisângela, tudo bem? Eu acho que ficaria uma dinâmica mais legal o pessoal ir mandando ali no chat as perguntas, né? E ao longo da apresentação a gente ir tirando as dúvidas. O que você acha? Pode ser sim, gente, então. Daniele, tu queres perguntar alguma coisa? Sim. O que acontece? Eu dou aula de musicalização infantil já em escola. E no dia eu trabalho 6 horas, só que é só um dia da semana. Será que eu consigo abrir um requerimento para conseguir tirar um pouco das horas de estágio? Porque assim, eu trabalho... Para a licenciatura, eu sei que os alunos conseguem, tá? Por exemplo, quem já deu aula de matemática, de inglês, eles conseguem validar até 50% dessas horas trabalhadas. Para os outros cursos, a gente ainda não pode fazer, tá? Mas assim, é o que eu digo para quem me pergunta, nada impede que vocês peguem lá sua documentação e abram requerimento solicitando a validação de uma parte dessas horas. Porque aí a própria coordenação do curso de vocês é quem vai responder e dizer se vai dar para aproveitar ou não, tá? Eu sei que licenciatura dá.
Eu já tenho alunos que conseguiram validar até 50%, mas 50% tem que fazer. Tá, gente? Porque é obrigatório, né? Que é uma solicitação do MEC, então é obrigatório fazer pelo menos 50%. Mais alguma dúvida? Te respondi. Não, era só isso. Beleza. Então, vamos fazer o que a Larissa falou ali, gente. Vão deixando a dúvida de vocês aqui no chat. Eu vou dando uma paradinha sempre olhando, tá? A Larissa, daí se quiser me ajudar também, eu aceito. Vamos lá, bem rapidinho, vamos mais adiante. Aqui vamos falar dos documentos. Qual é o documento que é necessário, tá? Independente da modalidade, vocês precisam de um termo de compromisso de estágio, né? Tem que ser assinado pela empresa concedente de estágio, pelo aluno e pela instituição de ensino. E agora também, quem faz estágio obrigatório, tá? Tem um professor, que é um coordenador de estágio, que vai assinar também. Não, antes era eu quem assinava, agora tem um professor que vai assinar também. Então, o que vocês precisam fazer? Na Estácio, o aluno precisa seguir os passos para coletar a assinatura da instituição. Vocês vão abrir o CIA acadêmico de vocês, vão lá em atendimento, requerimento, novo, vai selecionar estágio, e lá vai ter a opção de estágio não obrigatório e estágio obrigatório. Vocês vão escolher qual é a opção que vocês vão fazer, e aí vão começar a preencher, lá vai aparecer um termo para vocês, um formulário para vocês preencherem. Vocês vão colocar os dados do estágio no sistema acadêmico através do requerimento, tá? Esse documento, ele vai constar o nome da empresa, o endereço da empresa, o CNPJ. Se não for empresa, por exemplo, se for um profissional liberal, é o CRM, é o número do conselho desse profissional liberal e o CPF, tá? Que vai, porque normalmente ele não precisa abrir uma empresa, nem fisioterapeutas, advogados, né? Médicos, tem médicos que não precisam abrir empresa para isso, então eles podem contratar como profissional liberal. Aí, nesse caso, né? Vocês coloquem o número do conselho e CPF deles. E eu vou mandar para vocês depois no grupo um modelo preenchido já, que eu digitalizei, para vocês verem como é que funciona, tá? Depois que estiver preenchido lá no sistema, vocês vão imprimir 3 cópias ou 4 cópias quando for estágio remunerado, que tiver um agente integrador ou que tiver um convênio, por exemplo, pessoal que for fazer estágio for contratado pelo agente integrador, pela IEL. Vai ficar uma via com a IEL, vai ficar uma via com o aluno, vai ficar uma via com a empresa e uma via vai ficar comigo, com a Estácio, tá? Então, precisa imprimir as 4 vias para a gente assinar. Quem puder, quem estiver dentro da sua cidade, o ideal é pegar esses documentos, imprimir, pegar a assinatura de todo mundo e, por último, ir na instituição para o representante da instituição assinar e para a gente mandar para o professor assinar também. Se não der, for de outra cidade, ou agora, né, em pandemia, muita gente está trabalhando home office, não está trabalhando presencialmente, ou até, né, a pessoa já vai fazer o estágio remoto, então, como a IEL, ela tem já assinatura eletrônica, né, então a gente faz através de assinatura eletrônica. Porém, o polo é o último a assinar. Então, o que vai acontecer? Porque o professor orientador vai assinar e ele vai validar esse estágio. Por isso que já tem que ter a assinatura do agente integrador, da empresa e do aluno, para o polo ser o último e poder validar o estágio de vocês. Quando vocês abrem esse requerimento, ele tem 5 dias úteis
para vocês trazerem ou enviarem o documento para o polo assinar, senão ele é indeferido automaticamente, tá? Então, abre o requerimento, preenche, pega as assinaturas e vem para o polo. Ali diz para agendar o atendimento no sistema acadêmico. Infelizmente, agora, durante a pandemia, não está sendo possível agendar pelo sistema acadêmico, mas vocês podem entrar em contato com o polo através do WhatsApp, através de e-mail, e dizer, olha, eu abri um requerimento, eu vou fazer o estágio, eu preciso da assinatura do polo. Beleza? Aí vocês agendam um horário, tal, como ficar melhor para ir na unidade. Ou faz digitalmente. O ideal, gente, é quando vocês forem fazer o estágio, antes já comunicar o coordenador de polo de vocês. Chega, eu preciso fazer estágio supervisionado, eu consegui em tal lugar, eu vou fazer assim, assim, assim. Beleza, por quê? O coordenador já está sabendo, já vai perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem, já tirem essas dúvidas com o coordenador, para fazer tudo certinho desde o começo, porque aí a coisa vai embora rapidinho, tá? Que se deixar muito para... for fazer tudo sozinho, de repente vai fazer coisa errada, aí tem que voltar lá, consertar, pegar a assinatura de novo, depois voltar para assinar, e aí isso atrasa muito, né, o estágio de vocês. Então, sempre comuniquem, tá? Se existe um tempo máximo para estágio, eu vou deixar para a Larissa falar isso aqui depois. Já falamos aqui sobre a limitação de carga horária, que é no máximo 6 horas por dia, totalizando 30 horas por semana, e 24 horas para o curso de radiologia, tá? Dentro do semestre letivo. Qual é a quantidade de horas da disciplina de estágio? Aí vai depender de cada curso, tá? Vocês precisam ver lá dentro com o professor ou com o tutor da disciplina. Posso rescindir meu estágio a hora que eu quiser? Sim, o termo pode ser rescindido tanto pela empresa quanto pelo estagiário, tá? Já trabalho na área, posso isentar o estágio obrigatório? Aí aqui tem uma resposta para quem me perguntou. De acordo com a lei, o aluno que está matriculado na disciplina de estágio supervisionado deverá realizar o estágio obrigatório, ou seja, deve cumprir com o estágio independente de trabalhar na área. Para maiores informações, consultar o professor da disciplina de estágio ou o coordenador do curso. Nesse caso, quando vocês estiverem, né, matriculados na disciplina de estágio, então vocês entrem lá, mandem um e-mail para o professor ou falem com o tutor a respeito disso, tá? Como eu falei, para os cursos de licenciatura, alguns alunos conseguiram validar. Para os outros, eu sabia que não, mas se quiserem confirmar, pode consultar com eles lá. Até porque, como a lei anda mudando tanto, né, numa dessa. Existe estágio voluntário ou estágio EAD? Não, não existe. Existem apenas duas modalidades, que é o obrigatório e o não obrigatório. O que existe é estágio remoto. Agora, na pandemia, o MEC liberou estágio remoto. Tá? Então, é mais para o caso das licenciaturas, porque tem muita escola ainda com o ensino híbrido, né, onde o aluno ele pode fazer o estágio remoto, tá? E não presencial. Então, esse foi liberado pelo MEC. Mas não existe um estágio voluntário. Alguns alunos uma vez já me perguntaram, mas e se eu quiser só fazer um estágio para poder aprender, para poder trabalhar na área, eu não preciso que me pague, eu não quero que me pague nada. Não pode, gente. Porque pela lei, se ele for contratado como estágio remunerado, por exemplo, né? E ele não ser remunerado, a empresa corre o risco de receber um processo. Né, Larissa? Estou certa, né? E se ele não tem estágio supervisionado na grade, então não tem como ele fazer, porque ele não tem estágio supervisionado, então ele não pode. Ele pode se candidatar, o que existe uma empresa, você trabalhar como voluntário numa empresa. Aí, para isso, existe um documento, um contrato que a pessoa assina, que ela vai fazer um trabalho voluntário dentro da empresa, mas aí precisa tudo ver, pegar um advogado certinho, ver como é que funciona
esse negócio, que daí é uma outra situação que não cabe aqui na nossa conversa, tá? Carta de apresentação de estágio. É um documento que a empresa solicita de comprovação que o aluno está estudando. No estágio, o aluno deve abrir um requerimento no sistema acadêmico solicitando uma declaração de estágio ou declaração de matrícula. Pode ocorrer na declaração de estágio sair um período diferente do que está cursando. Isso quer dizer que vale o período acadêmico e não o cronológico. Isso normalmente não invalida a carta de apresentação para empresas, tá? Ou, em últimos casos, vocês me peçam que eu fiz um modelinho aí, né? E eu já mandei para outros alunos e foi aceito bem legal, tá? Aqui no caso, por exemplo, né? Por isso que eu peço para vocês, gente, cuidem sempre da grade de vocês e não deixem disciplinas pendentes de semestres anteriores. Por quê? De repente, você está lá no 6º período, mas ficou uma disciplina pendente que você reprovou lá do 3º. E daí, lá no 6º período, você resolveu incluir aquela disciplina para fazer ela antes de terminar o curso. Quando vocês forem solicitar uma declaração de matrícula, vai sair que vocês estão matriculados no 3º período por conta dessa disciplina atrasada. Não vai sair no 6º período. E aí vocês vão entrar em pânico, porque, meu Deus, e agora? A empresa quer que eu esteja no 6º período, mas a minha declaração saiu no 3º. Cuidem da grade de vocês, sempre confiram a grade, cada início de semestre, procurem incluir essa disciplina atrasada. Se vocês não conseguiram, abre requerimento, mas tentem estar sempre com a grade em dia para isso não acontecer, tá bom? Aqui tem os requisitos profissionais liberais, já falei aqui, para as empresas eu vou deixar para a Larissa. Isso aqui eu vou mandar para vocês também, tá? E vou mandar também, eu vou incluir aqui já tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é onde vocês vão entrar lá. Atendimento, requerimento novo, aqui vai aparecer o nome de vocês e o número de matrícula, a categoria do requerimento é estágio, e aqui vocês vão selecionar, assinar termo de estágio obrigatórias e termo não obrigatório, tá? É necessário, tanto para o estágio obrigatório quanto para o não obrigatório, que vocês abram o requerimento e informem a instituição de ensino que vocês estão fazendo um estágio, tá bom? Agora eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta em cima disso? Senão eu vou abrir para a Larissa, tá? Para ela explicar um pouquinho, falar da IEL. E depois, no final, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, eu vou falar para vocês só um pouquinho. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Agora, enquanto a gente ainda está na pandemia, existem 3 documentos que, dependendo do caso, vocês vão precisar preencher, assinar, e é bom que a empresa também assine, tá? E vocês mandem para mim assinar também, ou para o coordenador do polo de vocês assinar, que são os termos da pandemia, tá? Então, aqui a gente tem um termo de conhecimento de risco e de consentimento para retorno ao campo de estágio supervisionado. Esse aqui, vocês vão preencher, e é para o caso de você não ser do grupo de risco, de não ter ninguém dentro da família que seja do grupo de risco, né? Que você se compromete a informar se acontecer alguma coisa, de alguém que mora com você acabar adquirindo, né, a doença, ou você mesmo. Então, é um aditivo que você precisa colocar se responsabilizando, que você está ciente da situação, né, em que o planeta está vivendo, e que mesmo assim você sabe que precisa fazer e seja o que Deus quiser, né, assim, falando assim, uma maneira meio grossa, assim, desculpa. Aqui precisa adicionar o decreto municipal, ó, inserir informações sobre o decreto municipal que libera as atividades presenciais, bem como inserir o trecho que explica tal liberação.
E aqui, eu aqui no caso do Polo, vou inserir o link de onde eu retirei o decreto. Tem municípios que têm um decreto municipal a respeito disso, especificando, né? Mas tem municípios que não têm. Por exemplo, aqui em Jaraguá do Sul, nós estamos seguindo o decreto estadual. Então, o que sair lá no decreto estadual, a gente está atendendo. A não ser que a prefeitura resolva, por algum motivo, né, de algum problema específico dentro da cidade, fazer algum outro decreto, né, mais específico para Jaraguá do Sul, que aí a gente vai precisar cumprir o decreto municipal. A princípio, a gente está cumprindo o decreto estadual. Nas outras cidades, gente, quem é de outros polos, de outras cidades, é a mesma coisa, tá bom? Vocês têm que verificar lá se vocês estão cumprindo o decreto municipal ou estadual, e aí colocar o link, buscar o decreto, colocar o número do decreto e o trechinho onde fala que tá liberado. Deixa eu ver. Aqui tem um outro decreto que é bem igualzinho àquele ali, só que ele tem uma cláusula para quem é gestante, né, ou tem algum problema de saúde, tem comorbidades, que são pessoas que elas têm mais facilidade, né, de adquirir o vírus e também de ser mais grave para eles, né? Eu acredito que logo não vamos mais precisar disso aqui, mas a vacinação ainda está em andamento, é bom a gente não brincar muito com isso, né? E aí, né? Fazer isso aqui direitinho. É a mesma coisa, tá? Do que o outro, só tem essa cláusula aqui em amarelo, que é para quem tem comorbidades, é do grupo de risco. E tem esse daqui, que é um aditivo para quem vai fazer estágio remoto, tá? Que também é bom colocar para o pessoal de licenciatura, né, mas que vai fazer estágio remoto. Então, a instituição sabe que está tranquilo, né, por causa do estágio remoto. Por que isso é importante, gente? Porque, como vocês viram, é obrigatório ter um seguro de vida, né? Então, é importante que o seguro de vida também saiba, né, que vocês assinaram isso, até para vocês estarem cobertos, né, se alguma coisa acontecer com vocês no campo de estágio referente ao Covid, tá bom? Então, é importante. E o ideal é que se envie junto esse termo com o TCE. Então, vocês vão fazer o TCE, vão enviar e já envie junto esse termo assinado para Estácio, tá bom? Quando vocês forem postar lá dentro do portal do aluno. Pessoal, alguma dúvida até aqui? A respeito disso que eu falei, alguém quer perguntar alguma outra coisa que já tinha dúvida antes? Oi, Elisângela, ali no chat eles perguntaram aonde que eles vão ter acesso a esse documento, vai ser encaminhado para eles também? Eu vou postar lá no grupo, porque assim, ó, os coordenadores de vocês, para eles terem esses documentos, tá? Porém, também, lá na disciplina de estágio de vocês, quando vocês estiverem matriculadinhos, lá no campo trabalhos, vai aparecer também lá os documentos, ou o professor, às vezes, manda via central de mensagem para vocês esses documentos, o tutor também pode enviar para vocês. Então, assim, tem várias formas de vocês conseguirem esses documentos, tá? Ou com o coordenador do polo, ou com o tutor da disciplina na central de mensagem, ou pelo portal do aluno, lá na própria disciplina, né, que vocês veem, tem um íconezinho chamado trabalho. E aí aparece lá os documentos, tá? Mas se vocês quiserem, peçam ali para o coordenador de vocês, perguntem se eles têm. Se eles não têm, eu mando para eles também, tá? Mas nós tivemos, todos os coordenadores tiveram treinamento a respeito disso, e nós temos lá um portal Conexão, que é onde é colocado todos os documentos para a gente auxiliar vocês, tá? Então, é para ter lá também, mas se não tiver, eu mando, tá certo, gente? Daí vocês peçam lá para o coordenador que eu mando. E esse documento que eu
mostrei aqui para vocês e os outros, eu vou pedir para os coordenadores enviarem para quem participou também, tá? A não ser que vocês queiram deixar um e-mail no chat, aí eu mando para vocês também, por e-mail. Mais alguma dúvida, gente? Teve uma outra pergunta da Marisa, falando sobre... ela é do curso de nutrição e ela questionou se tem um semestre mínimo para iniciar o estágio remunerado ou se depende da empresa. Como que funciona internamente dentro da Estácio? Depende da empresa, né? Como eu falei ali no comecinho, né? Para nós aqui, a gente não coloca limite, não impõe um tempo determinado para o aluno fazer estágio remunerado, tá? A gente assina e vai ser feliz. Agora, vai depender da empresa, né? A Larissa, que é da IEL, que trabalha muito com estágios, vai depender muito da empresa, da função que a pessoa vai fazer dentro da empresa, eles podem exigir, sim, um tempo mínimo ou não, né, Larissa? Pode falar já, só um pouquinho, só responde essa, Larissa, e alguém mais tinha uma pergunta e depois a gente pode... Então, sobre o tempo mínimo, né? Depende muito das atividades que o estagiário ele vai exercer dentro da empresa, né? Geralmente, quando eles abrem processos seletivos, varia muito com relação à área e principalmente com as atividades, né? Às vezes, a empresa precisa que o estagiário ele tenha uma vivência um pouco maior da área, né? Dependendo das disciplinas que ele já cursou na instituição de ensino. Então, eles avaliam muito isso na parte de processo seletivo. E acredito que varia muito conforme a área, conforme a necessidade da empresa, com relação à fase mínima. Mas se a instituição de ensino libera, deixa eu ver quem perguntou, Marisa, não tem nenhum problema você estar realizando o seu estágio, independente da fase que você esteja cursando na instituição de ensino. Beleza. Alguém mais tinha falado alguma coisa? Eu, Elisângela, a Tainá. Assim, eu vi que você respondeu uma pergunta a respeito de a pessoa que está trabalhando já na área lá, né? Uhum. Então, assim, eu fui efetivada, porém eu fiz 1 ano de estagiária. Eu consigo, com esse contrato que eu já tenho, que eu já fui estagiária trabalhando, anular essas horas? Anular? No caso, colocar esse contrato de estagiária que eu fiz durante 1 ano no meu CIA. Tu fez um estágio remunerado, é isso? Isso, aham. Qual que é o teu curso? O meu é gestão comercial. Uma gestão comercial não tem estágio obrigatório. Não, mas talvez tu possa... mas eu acho que tu consegue validar como horas complementares. Ah, entendi. Tá? Então, eu posso colocar direto no CIA também. Tenta colocar o documento do estágio remunerado assim, porque... e daí fundamenta lá no campo observações, né, que você fez esse estágio, se daria para validar como horas complementares. Ah, tá. Aí você vai aguardar a resposta da coordenação, eles vão dizer se dá, se não dá, ou de repente eles precisariam de uma declaração da empresa, né, informando as horas totais e tal, aí eles vão dizer, mas assim, tem que mandar para eles, porque eles vão analisar, e aí vão dizer para ti se vai dar ou não. Tá? Mas abre o requerimento, transforma o documento em PDF e envia para eles lá. Ah, tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Certinho, gente? Elis, posso só fazer mais uma pergunta que eu coloquei ali, mas não foi respondida ainda. Eu vi que também perguntou. Sobre a questão de onde que vai anotar ou registrar a frequência que você teve. Por exemplo, eu cumpri tantas horas, eu consegui... Onde que eu vou colocar isso? Onde que eu vou comprovar que eu consegui cumprir as horas? Que tu conseguiu cumprir as horas? Onde que eu coloco o registro? Porque o documento assinado da escola no início do estágio, eu vou ter, né? Ela vai cumprir tantas horas assim, assim, assim. Só que depois, para comprovar que eu realmente realizei isso.
Tá, depois vocês vão ter outros documentos, que é um relatório, vai ter uma lista de presença que vocês vão assinar todo dia, vai ter um relatório do estágio, das atividades que vocês fizeram, né? E vai ter outros documentos que o professor vai pedir e que vocês vão ter que finalizar, assinar e postar lá no portal do aluno. Tá? Tá. O que eu estou orientando vocês aqui mais agora no início, porque esse TCE tem que ser preenchido bem corretamente, bem certinho, enviado no prazo para vocês iniciarem. Mas toda a orientação depois, vocês vão assistir a disciplina, os vídeos que o professor colocar lá, e vão ter o tutor para explicar também para vocês, e o professor para tirar eventuais dúvidas, tá? Mas vai ter um relatório que vocês vão ter que preencher, e tudo isso está dentro do portal do aluno, tá bom? Junto na atividade de estágio. Certinho, gente? Posso passar para Larissa? Se alguém tiver aí, pode ir colocando também, que agora eu vou ler enquanto a Larissa... conversa com vocês, tá? Pode falar, Larissa, a palavra é sua. Muito obrigada, Elisângela. Primeiro, agradecer o convite, né? E segundo, dar boa noite para o pessoal. Espero que todos consigam me ouvir bem. Não sei como é que tá o meu áudio. Queria me apresentar primeiro. Eu sou a Larissa. Eu trabalho no IEL como assistente administrativa. Atualmente, eu atuo na parte de documentação, cuido da parte de documentação dos estagiários agenciados de todo o estado, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que é um agente de integração, o que a gente faz, né? Um pouquinho sobre lei de estágio também, para auxiliar vocês nesse processo tão bom que é conseguir um estágio, né? Em uma empresa. E também vou divulgar algumas vagas que a gente tem aberto na região de Jaraguá, para auxiliar vocês a conseguirem uma oportunidade na área, né? Vou só compartilhar aqui um slide, um instante. Vocês conseguem ver o meu slide? Alguém me sinaliza que eu não estou mais conseguindo ver vocês. Sim, sim. Está aparecendo? Então, vamos lá, né? Sim. Aqui eu vou tratar sobre alguns temas, né, que a gente vai trabalhar hoje. Primeiramente, o que é o IEL. Segundo, quem compõe o nosso time, né? Em terceiro, quais são os nossos processos. Em quarto, como se candidatar às vagas de estágio. Em quinto, o que devemos saber sobre a lei de estágio. E em sexto, a gente vai tratar sobre as vagas que a gente tem abertas em Jaraguá do Sul. Bom, o que é o IEL, né? Nós somos um agente de integração, temos como responsabilidade realizar a ponte entre a instituição de ensino, empresa e o estudante, buscando auxiliar no processo de contratação de estagiários, né? Então, a gente auxilia vocês com a parte de recrutamento e seleção por meio do nosso site, que depois a gente vai disponibilizar aqui no chat. E também elabora toda a parte de documentação de estágio e realiza esse acompanhamento administrativo, né, da documentação. E, além disso, a gente também assessora as empresas sobre as leis de estágio para que eles estejam sempre seguindo. Quem compõe o time do IEL atualmente, né? O IEL ele é composto por 10 regionais que atendem todo o estado de Santa Catarina. Entre elas, a gente tem Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá, Joaçaba, Joinville e Lages. No final da apresentação, a gente vai ter um slide ali com o contato de todas as regionais para que vocês possam tirar as suas dúvidas, né? Quando forem se candidatar às vagas de estágio. E aqui, quais que são os nossos processos, né? Com o que o IEL trabalha? A gente realiza a divulgação de vaga no sistema SGT, que é o sistema que a gente utiliza, realizando o processo de análise e liberação dos currículos para as empresas. A gente também faz o contato com as instituições de ensino, né, para alinhar os processos do IEL e da instituição, para a gente saber como elas trabalham, de que documentação que a gente precisa, né, para legalizar esse estágio, e também para a gente acabar divulgando essas vagas de estágio para os estudantes conseguirem aí uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente também faz toda a parte de elaboração de documentação de estágio, elabora os contratos de estágio, aditivos, rescisões, declarações de realização de estágio, né? Que eu acho que até uma estudante ali comentou sobre como validar as horas de estágio. O IEL também acaba emitindo essa declaração que muitas vezes é validada pela instituição, né?
E também a gente faz todo o processo de aprovação de documentação de estágio conforme a lei e o acompanhamento administrativo ao longo do período, né? Que seria aí essa cobrança dos relatórios de atividade para que os estudantes estejam enviando para a instituição de ensino para que o contrato de estágio deles permaneça legalizado, né? E quem pode se candidatar às vagas de estágio, né? Estudantes maiores de 16 anos podem se candidatar às vagas de estágio e que estejam matriculados e cursando cursos do nível médio, EJA, ensino médio integrado, técnico, graduação, superior de tecnologia ou pós-graduação. Pela listagem que a Elisângela me disponibilizou, o foco da Estácio, pelo que eu entendi, por enquanto é graduação e superior de tecnologia, né, Elisângela? Sim, e pós-graduação também. Pós-graduação também, ótimo. Também temos pós-graduação, mas aqui a gente só tem alunos de graduação mesmo, porque pós-graduação é muito pouco a demanda de estágio, tá? Então, não tem estágio obrigatório e, assim, o remunerado é bem pouquinhos, assim, que me pedem. Entendi. Então, como que vocês fazem, né, para se candidatar a essas oportunidades de estágio pelo IEL? A gente tem um site, o nosso site é o estágio.ielsc.org.br. Depois eu vou disponibilizar ali para vocês no chat. Tem um botãozinho à direita do site escrito cadastrar, onde vocês conseguem preencher as informações e depois de validadas, vocês conseguem verificar as vagas disponíveis no site e se candidatar a elas pelo próprio site. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail ielwest@ielsc.org.br, que a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês sobre o cadastro. E o que a gente deve saber sobre a lei de estágio, né? Complementando o que a Elisângela já falou, a lei de estágio, ela é 11.788, ela é do ano de 2008 e já está disponível para consulta na internet, então vocês conseguem buscar aí quando tiver alguma dúvida. Dentro dos contratos de estágio, as atividades envolvidas, elas têm que ser compatíveis com a grade curricular do curso do estudante, né? Até porque a gente tem o estágio como uma atividade para que vocês consigam colocar em prática os conhecimentos que vocês adquirem em sala de aula, né? Então, não faria sentido as atividades não serem compatíveis com o curso de vocês. As atividades, elas também têm que ser desenvolvidas fora do horário de aula, né? Para que vocês consigam se dedicar aí 100%. O estagiário, ele tem direito a seguro de vida. Quando ele é intermediado pelo IEL, quem paga esse seguro é o IEL, né? Não é a empresa nem a instituição de ensino, quando é estágio não obrigatório. O estagiário, ele deve elaborar um relatório de atividades a cada 6 meses de estágio, né? Até para a própria instituição de ensino entender como é que está o desenvolvimento daquele estudante com relação ao estágio, né? E isso é postado no CIA, se eu não me engano, né, Elisângela? O relatório de vocês para acompanhamento. Sim. Isso. E o contrato, ele não pode exceder 2 anos na mesma empresa, né? No mesmo CNPJ. E a cada 1 ano de estágio, o estagiário ele tem direito a 30 dias de recesso, né? Como pode ser feita essa questão do recesso? É um alinhamento interno entre a empresa e o estagiário. De preferência, ele tem que ser usufruído aí no período de férias escolares, né? Mas caso não seja possível, ele pode ser um recesso remunerado, quando o estudante ele não tem como tirar esse recesso no período em que ele está estagiando, né? Ou ele pode usufruir desse recesso ao longo do estágio, né? De forma proporcional. Mas isso é um alinhamento aí do estudante e interno da empresa. Com relação a estágio não obrigatório e obrigatório, né? O não obrigatório, pela lei de estágio, tem um limite de 30 horas semanais e 6 horas diárias. Como a Elisângela já pontuou, os estágios de radiologia, eles são um pouquinho diferentes, né? Conforme uma regra interna. Ele é obrigatoriamente remunerado. O auxílio transporte, ele também é obrigatório. E ele pode ser realizado em qualquer período do curso, mas deve seguir a orientação da instituição de ensino sempre, né? O estágio obrigatório, pela lei de estágio, ele tem um limite de 40 horas semanais e 8 horas diárias, porém, para a gente atingir esse limite, a instituição de ensino precisa liberar, né? Caso contrário, ele vai seguir as mesmas regras do estágio não obrigatório. Ele não possui obrigatoriedade de remuneração e pagamento de auxílio transporte. Muitas empresas acabam realizando esse pagamento, né? Sem problema nenhum, mas outras acabam por não pagar conforme orienta a lei, né?
que não é uma obrigatoriedade a remuneração e o pagamento do auxílio transporte. E ele deve ser realizado conforme a matrícula do estudante na disciplina do curso, né, de estágio obrigatório. Então, o estágio ele vai ser realizado no período em que o estudante estiver matriculado na disciplina. Aqui a gente tem um pouquinho sobre as vagas de Jaraguá, né? A Gabriela, que cuida da nossa regional de Jaraguá, ela separou algumas vagas aqui para vocês. A gente tem bastante vaga na região de Jaraguá, na área de engenharia. Temos algumas ali em administração, ciências contábeis, pedagogia e educação física. Guaramirim também temos algumas vagas disponíveis, né? Schroeder também. E nas demais regiões a gente também tem Campo Alegre, São Bento do Sul e Barra Velha, né? Falando um pouquinho sobre os questionamentos que surgiram ao longo da nossa conversa hoje, né? O período de duração do estágio, ele pode ir até 2 anos. É comum que os estágios sejam realizados ali com 12 meses, né? Que é um padrão que geralmente as empresas utilizam. Não tem um tempo mínimo para realização de estágio. O contrato ele pode durar aí de 3 meses a 24 meses. Isso vai de acordo com a necessidade da empresa. Ele sempre pode ser renovado, né, ao longo do período, por meio de um aditivo de contrato. Então, caso o seu contrato seja de um período mais curto, ele pode ser renovado sem problema, desde que respeite ali as leis de estágio que a gente já comentou, né? Sobre a assinatura dos contratos de estágio, o IEL utiliza uma plataforma de assinatura eletrônica. Sempre que a gente envia um contrato da Estácio para assinatura, independente do polo, a gente dá as devidas orientações para o aluno, que ele tem que realizar o preenchimento do requerimento no CIA, né, para que o polo ele esteja conferindo e assinando esse contrato de estágio para o estudante iniciar os trabalhos na empresa. Essa orientação a gente sempre busca dar para os estudantes, né, para que a gente não tenha problemas no processo de assinatura. Então, é bem importante que sigam os processos internos da instituição também, para não ter nenhum problema de iniciar sem um contrato assinado, ou dar algum problema ao longo do caminho, quando a gente está confeccionando a documentação, né? Atualmente, a gente está tendo muito estágio em home office, né? Dependendo da região. É uma coisa que a gente está se adaptando também, né? Como que os estudantes eles estão fazendo esse acompanhamento de estágio, se eles estão sendo acompanhados pelo supervisor. Então, acredito que as instituições de ensino também estejam se adaptando a essa nova realidade. E também gostaria de agradecer pela oportunidade de participação. Aqui a gente tem alguns contatos das regionais, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, eu peço para que entre em contato com a regional mais próxima. A gente tem 10 regionais no momento que conseguem atender aí todo o estado de Santa Catarina. Qualquer dúvida, podem chamar ali no chat que eu vou estar disponível para ajudar vocês. É isso, galera. Muito obrigada. Larissa, quero te agradecer também por ter aceitado o meu convite, né? Porque foi assim, eu precisava fazer essa live com vocês, né? E aí eu conversando com a menina aqui de Jaraguá, eu falei, não quer participar, dar uma palavrinha, conversar um pouquinho, falar de vocês? Aí a menina, eu não posso, mas se você quiser, eu dou um jeito. Aí ela conversou com a Larissa. Eu quero agradecer também a Maiara, que também está aqui participando, né, assistindo. E muito obrigada também pela disposição. E a gente tem algumas perguntinhas aqui, 21 horas, mas vamos dar mais uns minutinhos aqui para poder responder vocês, tá? A Daniele está perguntando que o curso dela é graduação. Se eu não conseguir estágio em empresa para o meu curso, eu faço estágio em instituição de ensino? Olha, Daniele, quando você estiver matriculada na disciplina, normalmente o professor ele vai orientar aonde você deve buscar esse estágio, tá? Aonde que você deve fazer, mas você pode fazer sim instituição de ensino, tá? Porque você faz artes, né?
Mas, assim, dá uma olhadinha lá com o professor orientador quando iniciar o semestre que você tiver matriculada na disciplina de estágio. Ele vai te orientar direitinho, mas pode sim. Deixa eu ver aqui. IEL é só em Santa Catarina? A Jennifer está perguntando. Oi, não, ele não é só em Santa Catarina. A gente tem o IEL para a área de estágio em diversos estados do país, né? A gente tem em São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu atuo aqui na área de Santa Catarina, mas também a gente faz contratos para fora, né? Como já aconteceu de muitas empresas que estão atuando agora no home office, de contratarem estudantes de outros locais, como Acre, São Paulo, enfim, a gente... Paraná também, Jennifer, a gente faz alguns contratos do Paraná também, mas isso varia muito de acordo com a especificação da empresa, né? Se for uma vaga para home office, a gente consegue abranger uma quantidade maior de candidatos, né? Mas caso seja uma vaga presencial, aí a empresa prioriza os candidatos da região. Deixa eu ver aqui. Rosângela, acabei perdendo as vagas em Jaraguá. Pode passar de novo, por favor? Já consigo abrir ali para ti, Rosângela. Mas caso tu tenha alguma dúvida, tu pode estar se inscrevendo aqui no site. Vou digitar aqui para vocês. Isso. Eu ia pedir para você digitar o site ali mesmo. E, gente, aqui em Jaraguá do Sul, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a IEL me manda as vagas que tem aqui em Jaraguá e região, e eu envio e posto nesse grupo de WhatsApp. Eu vou enviar o link aqui para os alunos novos, né? A Rosângela é uma aluna desse semestre, que iniciou agora, então ela ainda não está sabendo, mas eu vou enviar aqui no grupo dos alunos para vocês acessarem e ficarem atentos, tá? Não só a vagas de estágio, mas eu também coloco lá vagas de emprego. A gente tem algumas empresas que mandam vagas de emprego mesmo, tá? Efetivo. Sim, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Marileide, eu preciso terminar meu estágio em um único período? Não necessariamente. O teu estágio, se ele for obrigatório, você deve terminar ali durante o período em que você está matriculada na disciplina de estágio obrigatório, né? Isso. Caso ele não seja, ele pode ter uma duração de até 24 meses se você estiver matriculada e cursando as disciplinas na faculdade. A Bianca está perguntando, qualquer empresa pode ter um estagiário? Qualquer empresa pode ter um estagiário. Dependendo do tamanho da empresa, a gente tem um limite ali por supervisor, né? Um supervisor, ele pode supervisionar no máximo 10 estudantes dentro da empresa. E quando são casos de ensino médio, aí tem uma limitação que fala na lei com relação a... Como é que eu posso dizer? Com relação à quantidade de colaboradores, né? Mas para superior de tecnologia e graduação, fica limitado a essa questão dos 10 estudantes por supervisor. Deixa eu ver aqui. Eu respondi essa pergunta, mas eu vou falar de novo, de repente tem alguém que não entendeu direito, né? Eu sou estudante de biomedicina, já trabalhei em farmácia, em laboratórios farmacêuticos. Dá para usar algo da vivência profissional que tive em relação a horas complementares ou até estágio? Bom, referente a estágio, Nali, não é possível, tá? Você não, a princípio, só a licenciatura consegue validar a vivência na área ou experiências anteriores, tá? Esses cursos da saúde, eles ainda não são possíveis. Não sei se futuramente vai ser, tá? Por enquanto, ainda não abriram essa possibilidade. Mas, como eu expliquei para a Daniele, você pode pegar esses documentos dessa vivência que você teve e abrir um requerimento solicitando horas, se é possível, validar algumas horas complementares, tá? E aí, a coordenação do curso é que vai dizer para você se eles vão aceitar essas horas ou não, tá? A princípio, isso é uma coisa muito nova ainda, né, aqui para nós, né, os cursos da saúde, nessa modalidade flex que nós temos, ela começou a partir de 2018, quando o MEC liberou, né, esses cursos nessa modalidade. Então, a gente está aprendendo conforme o trem vai andando, a gente vai parando nas estações, vai aprendendo, vai pegando e a gente vai aprendendo junto com vocês, tá?
Então, pega lá a tua carteira de trabalho, ou então vai na empresa onde você trabalhou, vê se eles te dão uma declaração, uma funcionária participou aqui, trabalhou aqui tantas horas, tal, como, enfim, né, ou uma carta, alguma coisa, uma declaração da empresa que você esteve lá, junta aí com os documentos que você tem, tua carteira de trabalho, né, com as datas de quando você foi contratada, quando foi demitida, e enfim, tem como eu validar isso aqui como horas complementares, pelo menos uma parte, e aí eles vão responder, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Ali a gente tem a do Vitor, né? Ele questionou se consegue fazer estágio na empresa onde ele trabalha, mesmo estágio sendo em outra área. Então, Vitor, isso é uma questão interna da tua empresa, né? Pela legislação de estágio, a gente não tem nenhum impedimento, então você deveria verificar com o gestor da área sobre como que é feito esse processo internamente dentro da empresa, se você vai ter uma liberação para realizar esse estágio, né? A Aline questionou se tem um limite mínimo de horas por dia para estágio obrigatório de licenciatura. Eu acredito que o mínimo não tenha, né? Tem só o limite máximo, né, Elisângela? Oi, perdão, eu estava lendo outra pergunta, não prestei atenção. A Aline, ela questionou se tem um limite mínimo de horas por dia para estágio obrigatório. Que eu saiba, limite mínimo não tem, né? Só o máximo, né? Só o máximo, que é até 6 horas. Tanto é que tem aluno, às vezes, que ele faz lá 4 horas de estágio remunerado, mas ele é obrigado a fazer também o estágio obrigatório. Aí ele faz os dois juntos, né? Daí ele complementa, ele coloca 2 horas a mais para fazer o estágio obrigatório. Deixa eu ver aqui, também tem um Alfredo, né, questionando que ele é aluno do curso de radiologia, o que ele pode fazer quando não encontrar nenhuma empresa parceira, né, que aceite para estágio obrigatório. O que pode acontecer também, Alfredo? Alfredo, mas pode falar, Larissa. Dependendo da área, às vezes um agente de integração tem uma vaga disponível, né? Que se o candidato ele tiver de acordo com as necessidades da empresa ali no período de entrevista, ele pode estar fazendo essa negociação, informando que ele precisa fazer um estágio obrigatório e questionando se a empresa aceita essa condição. Se ela aceitar, a gente não tem problema nenhum em fazer um contrato de estágio obrigatório para o estudante de radiologia. Então, peraí, então já vamos conversar aqui, porque assim, a IEL é quem contrata para o Hospital São José aqui em Jaraguá, né? Sim. E a gente tem, né, aquela situação que o Hospital São José, ele tem uma cláusula de contrapartida, que a gente precisa, a instituição tem que pagar para o aluno fazer o estágio, tá? No caso de estágio remunerado, não. Então, de repente, Larissa, se você tiver alguma vaga de radiologia, se for possível, né, que de repente o hospital aceite que seja feito dessa forma, né? Por que não? A gente pode tentar e conversar com o pessoal do hospital, né? Mas eu estou vendo aqui, Alfredo, eu só estou aguardando a Rose me responder. Essa semana, eu estou a semana toda atrás dela, dentro do Hospital Jaraguá, tá? Para fazer no centro de imagem do Hospital Jaraguá. Daqui a pouco eu vou sentar lá no centro de imagem e vou dizer, só saio daqui depois que eu falar com a Rose. Mas pode deixar que eu vou resolver isso rapidinho para vocês aí, tá? Me dê um tempinho que eu já tô em cima. Vamos lá para as próximas perguntas, Posso então. fazer uma pergunta? Já que você respondeu a pergunta minha agora. Só queria fazer um questionamento assim, porque eu estou vendo que em Jaraguá está quase impossível conseguir uma vaga, porque o semestre passado inteiro eu passei tentando aí e acabei não conseguindo também. Nem, na verdade, sinto meio desanimado até nesse sentido. Mesmo que for em outra cidade, que a gente procurar buscar em outra cidade, se o IEL tiver disponível, eu vou anotar meu e-mail ali, pode mandar, nem que eu tiver aqui para fora para fazer, mas a gente precisa fazer o estágio, né? Então, Alfredo, o que eu ia comentar contigo? Você realizando o cadastro ali no nosso site, você tem acesso a todas as vagas a nível estadual do seu curso. Então, você consegue ali estar verificando em qual que é a localidade, né? Qual que é a cidade daquela vaga, as atividades a serem exercidas e você consegue se candidatar pelo próprio site. Então, ali você tem um meio de verificar as vagas disponíveis para o teu curso, né? Que Jaraguá do Sul também, assim, ó, é uma cidade pequena, né? Nós temos 2 hospitais e 2 centros de imagem. E Jaraguá do Sul é uma cidade mais difícil, mais fechada.
e é um pouquinho mais complicado para a gente conseguir certas coisas aqui dentro de Jaraguá, tá, gente? Sim. Eu acho que a Larissa, que está acostumada aqui a verificar as vagas para as empresas daqui, também deve estar acostumada a lidar com o pessoal daqui, sabe que o pessoal daqui é meio complicadinho, né, para lidar, né, Larissa? Sim, então, sim. assim, mas assim, a gente está batalhando, está indo atrás, né? É uma coisa nova e veio toda uma pandemia para atrapalhar, né? Então, algumas empresas também têm essa restrição porque não querem receber estagiário, dando a desculpa da pandemia, né? Que a gente sabe que não é uma desculpa, mas enfim, a gente também não tem como confrontar e dizer, né? Então a gente tem que ir com jeitinho, conversando para ir quebrando o bloqueio aos poucos, tá, gente? Sim. Mas nós vamos conseguir, pessoal. Só tem que ter paciência e tem que continuar firme. Pode deixar que firmeza eu tenho aqui. Vamos continuar aqui com as perguntas do pessoal, então. Gislane. Quando entrar nessas disciplinas de estágio remunerado e não remunerado, a Estácio nos ajuda com esses estágios? Bom, não tem uma disciplina para estágio não remunerado. Não, desculpa, para estágio remunerado, tá, Gislane? Pode acontecer do seu curso ter uma disciplina obrigatória, né? Que você tem que fazer um estágio obrigatório, e esse estágio ele pode ser remunerado ou não. Mas a Estácio, pelo que eu sei, eles têm um banco de talentos. Desculpa, me fugiu o nome, Elisângela. Onde vocês têm o grupo do WhatsApp também, né? Onde divulgam essas vagas de estágio e dão todo o apoio necessário para o estudante conseguir realizar essa documentação para ingressar no estágio, né? Então, não sei se foi essa a tua pergunta, Gislane. Se tu tiveres mais algum ponto, é só colocar ali embaixo. Essas disciplinas de estágio remunerado e não remunerado, estágio nos ajuda? Então, Gislane, é isso que a gente está fazendo hoje aqui. A gente está ajudando vocês a saberem aonde procurar os estágios. O estágio obrigatório, tá? É de responsabilidade do aluno procurar onde ele quer fazer. Só que é óbvio que a gente não vai deixar vocês sozinhos, abandonados pelas ruas, sofrendo tristemente atrás de um estágio obrigatório. A gente ajuda, né? Então, assim, por isso que estágio remunerado, eu coloco lá no grupo dos alunos, né? E dentro do portal do aluno está escrito lá, se eu não me engano, carreiras ou mercado de trabalho, lá no portal principal, na página principal do portal de vocês, e lá dentro está escrito assim, em busca de uma vaga, sabe? Então, lá vocês podem cadastrar o currículo de vocês e vocês vão receber por e-mail as vagas que têm a ver com o currículo de vocês, o que vocês querem também, tá? Mas a gente ajuda aqui, sim, principalmente quando for na parte de convênio, tá? Por exemplo, que nem Prefeitura de Jaraguá do Sul, nós precisamos fazer um convênio. Nós já estamos em andamento com o convênio com a Secretaria do Estado, tá? Da Educação, para a gente conseguir fazer, para vocês conseguirem fazer estágio nas escolas, principalmente o pessoal de licenciatura. O problema é que lidar com a coisa pública é um pouquinho mais complicado. E, assim, a Secretaria do Estado, ela tem umas exigências, assim, muito específicas, para não dizer outra coisa, porque esse vídeo depois vai para o YouTube, né? Então, eles têm umas exigências um pouquinho específicas, né? E aí, a Estácio vai tentando se enquadrar, e daí faz lá o contrato, ajusta as cláusulas que precisa, manda para a secretaria, daí a secretaria diz que quer outra coisa, daí manda para Estácio, daí Estácio diz que não concorda com aquilo, que não pode fazer, daí manda de volta para lá, daí a secretaria, até eles entrarem num consenso com todas as cláusulas do contrato, tanto para a Estácio quanto para a Secretaria de Educação, aí demora um pouquinho, porque essa parte de envia contrato para jurídico da Estácio analisar, volta para a secretaria manda para o jurídico analisar, volta para a Estácio manda para o jurídico analisar. Isso aí é assim, ó, 10, 15 dias cada e-mail desse. Então, isso vai se arrastando. Mas nós, coordenadores de polos, tá, de Santa Catarina, estamos em cima disso, cobrando a área sempre. Eu mesma já liguei para a Secretaria de Educação várias vezes, tá,
procurando achar um jeito de ajudar de alguma forma. A pessoa responsável da Estácio pelos convênios também está em cima, buscando uma alternativa para a gente resolver isso, tá? Mas ainda está em andamento, não finalizou ainda, mas nós estamos em cima. E sim, a gente vai atrás e busca, se tiver uma cidade, a cidade tal, por exemplo, o SAMAI de Jaraguá do Sul, eu tinha aluna para fazer estágio e precisava fazer um convênio. Eu consegui rapidinho agilizar um convênio com o SAMAI para a menina conseguir começar o estágio lá no SAMAI, que é bem legal também, gente, eles pagam bem, é bem legal fazer estágio lá, remunerado. Então, essas coisas assim a gente ajuda, tá? Basta entrar em contato com a coordenação do polo, tanto vocês que estão em outras cidades, quanto os de Jaraguá do Sul, que a gente vai ver o que pode fazer para ajudar, tá? Falei demais, pode continuar. Márcia, estou cursando estética e cosmética, vou fazer estágio. Márcia, se tem um nicho de mercado que você não precisa se preocupar, é estética, tá? Porque o que mais tem é casa de estética querendo estagiário. Fica tranquila que você vai conseguir. Facinho, facinho, tá? Matéria que não é obrigatória somente para licenciaturas, não entendi, Aline. Sobre matéria que não é obrigatória. Também não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Eu também não entendi tua pergunta. Desculpa, se puder falar no microfone aqui, daí eu tento entender. Deixa eu ir passando aqui para a próxima, então. A Lucélia. Quem é de Joinville e o polo é de Jaraguá, como vai ser o estágio? Se for um estágio obrigatório, dá para ser feito em Joinville, né, Elisângela? Desde que encaminhe as documentações necessárias para o polo, né? A gente também tem um IEL em Joinville, então você pode estar se candidatando às vagas de estágio pelo nosso site também, e verificando as vagas disponíveis. E eu também já fiquei de ligar ali para a Clínica São Marcos, ali em Joinville, e mais uns locais ali para pesquisar se precisa de convênio, se eles aceitam estagiários, tá? Eu vou fazer isso essa semana, tá, Lucélia? Eu até já tentei ligar lá, mas a pessoa não estava, e aí às vezes passa o dia eu não consigo, mas eu vou verificar, tá? Uhum. A Grazi, eu trabalho na área, posso estagiar na minha empresa? É um alinhamento interno entre os gestores da empresa, tá, Grazi? Tem que verificar se você, como efetiva, você pode estar realizando estágio dentro da empresa concedente. Mas isso é interno entre a empresa e os gestores, né? Isso. Ô, Grazi, se tu puder pedir para o Dr. Johnny aí, se ele não quiser um outro, assim, pegar um ou outro estagiáriozinho de radiologia, assim, para ajudar nós, tá, Grazi? Pergunta aí para o Dr. Johnny, por favor. Tá. Deixa eu ver aqui. O Namur, pessoal que é da área de teologia, como funciona o estágio? Existe estágio obrigatório para essa área, Elisângela? Como é que funciona? Namur, você precisa dar uma olhadinha. Eu acho que sim, porque é um bacharelado e eu acho que vai ter estágio também, eu acho. Eu não lembro agora de cabeça, Namur, assim, porque é muito curso que a gente lida e teologia eu tenho bem poucos alunos, então eu não me lembro. Mas você dá uma olhadinha na tua grade curricular, tá? Tu entra lá no portal do aluno, vai lá em acadêmico, estrutura curricular e lá embaixo vai aparecer toda a estrutura, período por período. Lá no final tem carga horária resumida. Você clica lá e vai aparecer se você vai ter estágio ou não, tá? Ou dentro do último período, ou antes. Normalmente, quando você está matriculado na disciplina, o professor, ele diz aonde que é para fazer a disciplina, e diz o estágio, né? E diz quantas horas você vai ter que fazer, tá? É isso que eu estou dizendo, gente. Vocês precisam também usar e abusar da tutoria de vocês, da central de mensagens,
porque essa parte toda, quem orienta é o tutor e o professor da disciplina de estágio. A gente consegue aqui falar mais da parte burocrática, de onde conseguir e tal, mas essa parte mais acadêmica, mais do estágio mesmo, é com o professor e o tutor, tá? Mas pode dar uma olhadinha lá na tua grade que vai ter, tá bom? Se tiver, tá lá, no estágio. Tem idade mínima para fazer cadastro no site da IEL? Eu vou entrar em contato com a Carol, né? Ela mandou ali a informação que deu um bugzinho no site. Vou entrar em contato com a Carol para a gente conseguir realizar o cadastro dela. Mas não tem idade máxima, tá, Carol? Pela lei de estágio tem a idade mínima de 16 anos, né? Que eles solicitam. Deixa eu ver aqui também. A gente tem o Alfredo, né? Realmente, Alfredo, esse teu comentário é muito pertinente. Com a pandemia, os hospitais e clínicas, eles acabaram contratando um pouco menos, né? Os estagiários para realizarem esses processos aí de atividades dentro dos locais da área da saúde. Até porque tem toda a questão de contaminação e etc., que deu uma atrapalhada nesses estágios obrigatórios. Até algumas instituições buscaram adiar esses estágios, né, para que os estudantes não corressem nenhum risco de saúde, mas agora, pelo andar da carruagem, eles estão voltando, né, à tona esses estágios obrigatórios na área da saúde. Sim. A Daniele, o meu curso eu tenho mais de um estágio para fazer. Se caso esse semestre eu fizer mais horas no primeiro estágio, eu posso validar as outras para o segundo estágio sem problema? Elisângela, essa é contigo. Não, Daniele, você vai fazer o teu estágio, você pode até passar, de repente, algumas horas a mais, tá? Mas, não, se você está matriculado em 2 estágios, por exemplo, eu estou matriculado em 2 estágios esse semestre, você vai abrir um requerimento para um estágio primeiro, vai cumprir aquelas horas, depois vai abrir outro requerimento para o outro estágio e cumprir aquelas horas, tá? Porque, na verdade, dá até para fazer 2 estágios ao mesmo tempo, mas se for um remunerado e um obrigatório, porque se for 2 obrigatórios, às vezes você pode não conseguir abrir 2 requerimentos dentro do portal do aluno, tá? A gente precisa ver isso dentro do portal, até é pertinente, vou até verificar isso também para os alunos, mas, assim, o ideal você faz as horas que tá na tua grade curricular. Não dá para fazer, tipo, 30 horas a mais e daí jogar para o outro. Cada um na sua. Isso. A Jéssica perguntou... Opa, cortei alguém, desculpa. Só para continuar. Mesmo que seja, tipo, outro semestre o estágio, não seja 2 no mesmo. Isso eu não posso, então. Não pode. Beleza. É que, na verdade, as horas de estágio obrigatório, por exemplo, né, elas são calculadas de acordo com o semestre. Até a própria Estácio, eu acredito que não renove esse contrato por conta dessa validação interna, né, de cada disciplina, Elisângela. Então... Sim. O que pode acontecer, por exemplo, você colocou lá um número menor de horas e vai faltar horas para você completar o estágio da tua grade. Aí, o que a gente faz? Você não precisa encerrar e começar outro. Você vai fazer um aditivo para esse estágio, né? Para complementar essas horas e a gente envia o aditivo, tá? Dessas horas que estavam faltando, que é para você concluir, para não ficar devendo horas de estágio. Agora, fazer a mais e para daí valer para outro, daí não, tá? Vamos ver aqui onde é que eu parei. A Jéssica. IEL tem parcerias em Curitiba, sou da radiologia e nunca ouvi falar sobre Curitiba. A gente tem o IEL Paraná, né? Pelo que eu sei, eles têm o produto estágio no IEL Paraná. Você pode estar acessando o site deles e realizando o cadastro também. A gente não tem um site unificado ainda para o país inteiro, a gente tem dividido aí por regiões, né? O site que eu encaminhei aqui no chat, ele é com relação à região de Santa Catarina, mas você pode estar acessando o site do Paraná também para estar verificando as vagas de estágio disponíveis. Mas tem um colega aqui, que ele mandou aqui, o Marcos Souza. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Instituto Evaldo Lodge, no Paraná, Agência de Empregos, Campus Sistema FIEP.
Ah, ele mandou as informações aqui em cima. Bacana, Marcos. Obrigada. Marcos mandou aqui, gente. Procurem ali no chat ali, ó, que o Marcos mandou, para vocês entrarem em contato lá, ó. Aqui a Daniele também perguntou, diz que faz trabalho voluntário, né? Esse trabalho voluntário, ele vale como horas complementares, não como estágio. Isso. Tá? Uhum. Pega uma declaração lá do local onde você faz, né, com o total de horas, e aí acessa o portal do aluno, abre um requerimento e envia para validar como horas externas. Isso. Até o próprio estágio remunerado, né? Quando ele não é obrigatório, ele também pode ser validado como horas complementares, né, Elisângela? Sim, sim, também pode enviar lá que o pessoal, ele valida pelo menos alguma coisa, né? Ou às vezes valida tudo, eles vão analisar. Uhum. A Gleice. Vera Lúcia, deixa eu ver. Meu curso Processos Gerenciais tem que fazer estágio? Ele tem estágio obrigatório, Elisângela, Processos Gerenciais? Não, não tem. Não possui? Obrigatório não tem, não. Mas pode fazer estágio remunerado se surgir uma oportunidade, tá? Até porque, né, Larissa, a gente estava, né, conversando. O estágio, gente, olha, o estágio, tanto o obrigatório como o remunerado, mas ainda mais o remunerado, ele serve como uma boa porta de entrada para a profissão de vocês. Porque, assim, ó, a gente vê muito por aí alunos que se formam e acabam não conseguindo atuar na área porque não fizeram nenhum estágio, sabe? Ou até fizeram lá um estágio obrigatório e tal, mas, assim, o que eu digo, gente? Quando a pessoa ela é proativa, ela tem vontade de aprender, ela quer fazer, ela entra por um estágio, tá? Obrigatório, para um estágio remunerado, e chega lá dentro, gente, e manda ver, mostra a tua competência, mostra a tua capacidade, mostra a tua proatividade, porque o que vai acontecer? Se a empresa que você fez o estágio, de repente, não possa te efetivar por algum motivo, né, que ela tenha, mas você pode pedir uma carta de recomendação para ela, que você pode, quando for buscar uma vaga em outro lugar, você apresenta essa carta. Olha, eu fiz um estágio por um determinado período nessa empresa, eles não puderam me contratar por problemas deles lá, né? Mas eles estão me dando aqui uma carta de recomendação que, né, para vocês, porque vocês podem me contratar, porque eu sou uma boa funcionária. Sim. As empresas, elas buscam cada vez mais profissionais proativos, né? Que Sim. tenham essa vontade de aprender com os processos que eles vão ter ali que desenvolver ao longo do dia a dia deles, na vivência do estágio. E também que não necessariamente, às vezes, ele vai ser efetivado naquele momento, mas em algum momento depois ele pode ser lembrado pela empresa, né? Pelo bom trabalho que ele fez ali no período que ele estava estagiando, para um possível retorno ou para uma outra vaga que tenha relação com o perfil daquele estudante, né? Vamos seguir aqui, então. A Rafaela trabalha de segunda a sexta na indústria e questionou se é possível fazer estágio em estética nos finais de semana ou de segunda a sexta após as 18. É possível, não tem um limite de horário pré-definido, né, Rafaela? Mas tu tens que encontrar uma empresa que atenda essa tua necessidade de ter um estágio nesse horário, que tenha disponibilidade para você estar estagiando, né? Contanto que esteja cumprindo aqueles requisitos necessários que constam na lei de estágio com relação à carga horária diária máxima e à carga horária semanal também. Mais uma vez eu vou repetir aqui para a Rafaela, ó, estágio em estética vocês conseguem sim após as 18 horas, aliás, é um horário que o pessoal mais trabalha, tá? É à noite, porque é o horário que as clientes, elas saem do trabalho e tem aquele tempo para ir cuidar, né, da sua beleza exterior. Então, elas vão, normalmente, estética trabalha depois do horário, à noite, e aos sábados, sim. Deixa eu só ver aqui que a Bianca, ó, não precisa ficar, eu já vou postar aqui a lista de presença para vocês já irem assinando, porque agora a gente está só tirando as dúvidas, tá? E a Gleice falou que a Aline disse que é a respeito aos estágios obrigatórios que não tem licenciatura. Assim, ó, todo curso de licenciatura tem estágio obrigatório, tá? Não tem uma licenciatura que não tem estágio obrigatório. Todas têm. Se tiver alguma que não tem, me aponte,
que deve ter algum problema, algum erro aí nessa grade, porque licenciatura tem estágio obrigatório, é obrigado a fazer estágio antes de ir para a sala de aula, tá, gente? Eu vou, enquanto a Larissa vai vendo outra aqui, eu vou postar aqui para vocês a lista de presença, tá? Uhum. Com licença, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostaria de saber se o curso de nutrição, ele, assim, mostra mais dificuldade para conseguir estágio, ou ele seria um curso mais tranquilo, porque eu nunca pesquisei, na verdade, eu estou iniciando nutrição agora, aí eu nunca, assim, fui muito atrás dessa questão de estágio. Daí você saberia me informar? Curso de nutrição, deixa eu ver se eu tenho alguma vaga aberta aqui para essa área, só um pouquinho. A pergunta mesmo, desculpa, eu não prestei atenção. Sobre o curso de nutrição, se tem dificuldade para encontrar estágio, né? Olha, as meninas, o pessoal da nutrição ainda não começou a fazer estágio aqui em Jaraguá. A gente tem a Carolina, que mora em São Francisco, né, Carolina? E ela tá vendo lá, tá? Mas ela também está começando agora. Aqui em Jaraguá ainda não sei também, a gente não começou a ir atrás. Assim que a gente começar a ir atrás é que a gente vai ver se tem dificuldade ou não. Mas também é aquela situação, né? Como é pandemia, para não ter muita gente, de repente, num lugar só, ou numa cozinha só, ou tal. Mas nós vamos... eu vou atrás disso, inclusive, porque agora vão começar as atividades práticas presenciais de vocês. E aí, tendo esse contato com empresas, a gente vai fechar umas parcerias para vocês fazerem atividade prática dentro dessas empresas, que já tem todo tudo pronto lá dentro, vai ser bem legal, né? Esse contato direto, assim, é melhor do que um laboratório montado dentro de uma instituição. E aí vai ficar, eu acredito que o pessoal vindo a conhecer melhor a instituição, conhecer os alunos, as coisas vão abrir, as portas vão abrindo, né? É tudo muito novo, gente, que nem eu falei ali, principalmente nesses cursos flex da saúde e engenharias, é tudo muito novo, a gente está caminhando conforme os semestres vão evoluindo, a gente está caminhando junto, tá? Uhum. Ah, tá bom, entendi. Obrigada, tá? Mas se a Larissa tiver alguma vaga aí para vocês de remunerado, toca o barco, vai para lá. Toca a ficha. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Gente, já coloquei a lista de presença, tá? Ali, vocês podem clicar em cima, que vai abrir no navegador de vocês, ou copia e cola, né, no navegador, que também abre, tá? No navegador que vocês quiserem usar. É um formulário do Google, mas ele abre em outros navegadores também, que eu já abri no Edge. Onde é que você colocou a lista, Elis? Lá no grupo? No chat. Não, no chat aqui. Ixi, eu não sei lidar muito bem com isso, peraí. Ali em cima tem uma bolinha que tem 2 risquinhos. Do lado tem 2 bonequinhos. Se você clicar ali, vai abrir o chat para você. Ó, mandei de novo. Duas bolinhas? Tem 2 bonequinhos ali em cima. Eu não sei se você está assistindo pelo celular. Do lado tem... Sim, pelo celular. Isso, do lado é para ter uma bolinha com 2 risquinhos no meio. Ah, sim, vi. Aí você clicando nela, você vai abrir o chat da reunião. Aí nesse chat, você tem acesso ali a um documento do Google, um Docs, onde você consegue realizar o preenchimento ali do seu comparecimento, né, Elisângela? Isso mesmo. Ah, tá bom, achei aqui, vou tentar fazer. Obrigada, gente. Nada. Deixa eu ver aqui. A Stephanie, matriculada em 2 estágios obrigatórios no mesmo semestre, questionando se ela pode realizar um, encerrar e iniciar o outro no mesmo semestre. Pode sim, Stephanie. No outro semestre? Não, pode, mas daí você vai reprovar nesse estágio que você não fez, tá? O que a gente pode fazer? Eu estou matriculada em 2 estágios porque acumulou, ou a minha grade veio toda louca. Você pode excluir
um estágio, faz só um, e deixa esse estágio para fazer no próximo semestre, porque daí você não reprova nele, né? Ah, Então, ela quer fazer no mesmo semestre, Elisângela. ela eu quer acho que é possível sim. Se for na mesma empresa, eu não sei se vocês conseguem validar pelo total de horas os 2 estágios, ou se tem que ser 2 contratos diferentes. Não sei como é que funciona. Não, precisa 2 contratos diferentes. 2 contratos diferentes, porque assim, eles têm lá o estágio supervisionado 1, tem o estágio supervisionado 2, tem o estágio supervisionado 3. Assim, o que acontece? Cada um tem as suas especificidades, tá? Tem um local onde o aluno vai fazer o estágio, um local específico. Por exemplo, vamos falar de licenciatura. Tá? Os estágios de licenciatura, a maioria deles é assim. Tem um estágio, o estágio 1, por exemplo, é para ensino médio, vamos dizer. Então, você vai ter que fazer o estágio dentro do ensino médio, para alunos de ensino médio. O outro é para ensino fundamental. Então, vocês vão ter que procurar um estágio, uma vaga de estágio obrigatório numa escola que tem ensino fundamental. Outra é para jovens e adultos. Então, vocês vão ter que procurar uma escola de educação de jovens e adultos, seja o SEJA, né? que é uma escola do governo, né, de jovens e adultos, ou umas escolas particulares, que vocês possam fazer o estágio lá dentro. Então, cada uma tem a sua quantidade de horas, tem as suas especificidades, é um tipo de relatório que vocês têm que fazer, são atividades diferentes que vocês vão ter que fazer. Por isso, não dá para misturar tudo, tá, gente? Estágio 1 é estágio 1, estágio 2 é 2, 3 é 3, cada um de um jeito diferente. Por isso, é muito importante. Você está matriculado na disciplina, já entra lá e já verifica quais são as orientações do professor dentro da disciplina estágio, já procura a tutoria, já manda mensagem para o professor, já procura tirar as dúvidas de vocês lá, correndinho, para conseguir dar tempo de fazer os 2, tá? Uhum. Quem que tá com a mãozinha levantada? Oi, sou eu, José Augusto. Oi, fala, Augusto. É o seguinte, não estou conseguindo aqui acessar a lista, o chat aqui, a lista aí. De presença. A lista de presença. Por que tu não está conseguindo? O que acontece? Não sei, não consigo ver aqui a bolinha que ela falou ali. A bolinha? Está na parte de cima, assim, ó, bem na parte de cima. Está escrito assim, lá tem uma bolinha gravando, está bem em cima das fotinhos nossas aqui. E se não, eu mando para ti deixa que eu mando para ti me dá um oi ali que eu mando para ti no teu privado ali a lista. Ah, tá bom então. Tranquilo então. Beleza. Quem for de Jaraguá do Sul que não está conseguindo acessar a lista, me chama no privado que eu mando. Quem for de outras instituições, tá? Fala com o coordenador de vocês, diz, olha, eu estava lá, não consegui acessar a lista, ela disse que eu podia falar com vocês, que você ia ver a lista para mim. Daí fala lá com o coordenador de vocês que ele me pede e eu mando a lista para lá, tá bom? Uhum. Eu vou dar aí para vocês preencherem até amanhã. Vamos ir sanando as perguntas aqui. Para o curso de estética, são 360 horas de estágio obrigatório, Elisângela? Ou não tem estágio obrigatório ainda? Tem estágio obrigatório, sim, e as horas estão dentro da grade ou o professor da disciplina quem vai orientar, tá? Uhum. Tá, vamos ver as próximas aqui, então. A Bianca questionando se o estágio não precisa ser voltado ao nicho do meu interesse, marketing. O estágio ele tem que ser voltado para o teu curso, Bianca. As atividades dele têm que ser relacionadas com a tua grade curricular. Então, por exemplo, se você faz o curso de marketing, você pode estar estagiando na área, às vezes não necessariamente, por exemplo, na criação de mídia, você pode estar ali, como é que eu posso dizer? Você pode estar atuando em outras áreas dentro do marketing, que não necessariamente seja parte de criação, mas que você pode ter interesse também. A gente tem bastante vaga aberta para a parte de marketing, então acredito que tu consiga ali verificar alguma oportunidade no nosso site para estar se candidatando às vagas de estágio. Sobre a Marisa, eu respondi ela ali, a gente no momento não tem vagas para nutrição,
mas o site ele é atualizado todo dia com novas vagas, então você pode estar conferindo ali a listagem. A Jennifer, preciso sair, vai ser só para esclarecer as dúvidas. Agora é só para tirar dúvidas, sim. Jennifer. O conteúdo já foi ali no início. Tomás, no curso de nutrição, 6º semestre, temos o estágio e a carga horária 242 horas. Essa carga horária semestral tem que ser feita dentro do 6º semestre. Se for obrigatório, sim, tem que ser feita dentro do semestre. Vocês conseguem calcular a quantidade de dias úteis dividindo essa carga horária total de 242 pela carga horária diária que vocês vão fazer de estágio. Aí vocês conseguem ver quantos dias vocês precisam estagiar ali dentro daquele semestre. Christian, boa noite. Quantas horas de estágio obrigatório para o curso de ADM? Tu sabes informar, Elisângela, quantas horas, gente, ou se não tem? Eu não sei, gente, porque assim, ó, como a gente lida com muito curso, não dá para a gente lembrar de tudo, tá? Mas é que nem eu falei antes ali, ó, você entra lá no teu portal do aluno e vai lá na estrutura curricular. Se não aparecer lá, dentro da disciplina de estágio aparece, ou você solicita a grade curricular para o coordenador do teu polo, que ele baixa uma grade curricular no nosso sistema e envia para você. Lá dentro tenha especificado as horas de cada estágio, tá? Isso. Porém, é bom sempre conferir com o professor quando está na disciplina, porque pode ser que mude alguma coisa de um currículo para o outro, de um semestre para o outro, né? O MEC está sempre pedindo para atualizar algumas coisas, inclusive até pela situação que a gente está vivendo, então pode ser que tenha alguma mudança, mas para você ter uma ideia, ter uma base, o ideal é pegar essa grade curricular, tá? Quem é meu aluno pode me pedir que ali no privado que eu mando também a grade, tá bom, gente? Uhum. O Marcos está questionando se para sistemas da internet o estágio é obrigatório, se tem algum estágio obrigatório na grade. Eu acho que é a estrutura curricular, isso, né? Acadêmico, estrutura curricular, lá na grade de horário. Vai estar separada por semestre. Aí você olha lá quais são as tuas disciplinas que tem em cada semestre. E aí, se tiver escrito lá estágio supervisionado, né? Porque sim. Tem. E, Marcos, se tu tiveres interesse, a gente tem uma vaga de sistemas para internet aberta, de estágio remunerado, ali no nosso site. Ela é para Schroeder, não sei como é que fala. Schroeder, não sei. Schroeder. Mas a gente tem uma vaga aberta ali. Então, se tu quiseres verificar as atividades e se tiver interesse em se candidatar, é só entrar ali no nosso site. Aqui a gente Oi, Christian. Tem como cadastrar os 2 cursos no site do IEL, sim. Você pode cadastrar ali na aba de formação. Qualquer dúvida que tu tiveres, é só entrar em contato com a gente. Deixa eu mandar aqui o e-mail. Esse aqui é um e-mail geral que eu vou estar respondendo vocês. Tomás, sim, se tiver dentro da disciplina de estágio, está lá a quantidade de horas. Se lá está dizendo que é 242, é 242, tá? É isso que você vai ter que fazer. E dentro do semestre. Vocês podem começar assim que começam as aulas, que nem agora, que começou agora no início do mês, né? E tem um prazo para entregar a documentação, tá? Que esse prazo também é o tutor e o professor quem vai orientar vocês. Até quando que vocês têm que entregar os relatórios, as atividades, enfim, todo os documentos para finalizar o estágio de vocês. Elisângela, acho que a princípio a gente conseguiu zerar as perguntas aqui do chat. Acho que sim. Queria agradecer aí pelo comprometimento do pessoal, pelo pessoal estar tirando as dúvidas. Queria dizer que o IEL está sempre à disposição, que vocês podem se candidatar às vagas de estágio pelo nosso site, e se tiverem qualquer dúvida com relação ao site ou alguma vaga em específico, vocês podem estar mandando e-mail para esse e-mail aqui que eu disponibilizei. Então, me coloco à disposição também, caso queiram tirar alguma dúvida. Eu vou estar respondendo esse e-mail para vocês. Queria agradecer também a Elisângela pelo convite, que essa parceria entre o IEL e a Estácio dure por bastante tempo, né? E que a gente consiga colocar cada vez mais os estagiários aí no mercado de trabalho, para a gente conseguir
bons estagiários para as empresas e também para vocês conseguirem desenvolver as habilidades de vocês aí no dia a dia das atividades de estágio. Muito obrigada, gente. Obrigada também, Larissa, Maiara. E assim, a gente já estava conversando hoje, né, para um segundo momento, né, Larissa, a gente conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e quais são as profissões que são mais pedidas, assim, né, que estão mais em alta agora, né, porque ele vive mudando justamente por conta da evolução mesmo do momento, né? Do que as empresas mais estão precisando, e com a pandemia mudou muita coisa, muitas profissões estão deixando de existir e outras estão começando a existir, né? Então, nós vamos fazer num segundo momento essa live com vocês. Inclusive, eu coloquei essa pergunta lá na lista de presença para quem tem interesse, já deixar marcadinho ali, que é para eu, né, mandar o convite para vocês também. Tá bom, Larissa, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por terem participado, tá? Gostei demais de vocês aqui, as perguntas, e fiquem conosco, gente, que assim que der, a gente já vai fazer mais algumas coisinhas interessantes para vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Só um pouquinho. A lista de presença daquele site ali para entrar para receber as perguntas? Perdão, Vera, não entendi. A lista de presença era aquele site ali que a gente entrava a responder as perguntas? Esse mesmo, aham. Ah, então tá bom, então era só para saber. Obrigada. Isso. Tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada, Larissa, Maiara. Obrigada, Luz. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.